Senhor Jesus, temos te louvado, te adorado, Senhor. As crianças têm te louvado, tempo precioso para nossos filhos. Obrigado por, Senhor, nos dar essas crianças, para nós termos a escolinha com elas. Pai amado, ajuda cada um deles. Eles venham crescer com temor na sua palavra, construir suas casas, não na areia, mas na rocha, a rocha que é Cristo. Ajuda nós agora. Eu sou indigno de Ti de estar aqui, mas o Senhor é o grande eu sou, e o Senhor pode todas as coisas. Faz de mim um receptáculo do Espírito Santo, para que o Senhor possa falar conosco e nós saímos daqui abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias. Graças a Deus, temos que agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. Romanos 12. Né, irmão Daniel? Tem que ser grato a Deus, né? Agora nós não precisa mais dar audiência, não precisa mais nós falar com o Senhor do outro lado, né? Romanos 12, irmãos. A irmã Aline. Vamos ficar de pé, vamos ler Romanos 12, versículo 1 em diante. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe, acrescente as bênçãos à leitura da sua palavra. Amém. Vamos assentar? Nós estamos meditando ainda a mensagem Poder de Transformação. Mas, irmãos, você deve ler isso no Espírito. A Bíblia, você não é necessariamente você entendê-la, lê-la inteira. Tem muitas pessoas que já leu 4, 5 vezes a Bíblia. Porém, não é o quanto você lê. Como um certo pregador dizendo que com unção ou sem unção ele prega. Mas o fato das palavras do pastor Mauro, as minhas, ai de mim, se não pregar pela unção do Espírito. Ai de nós, se nós não lermos a Bíblia pela unção. Um versículo desse deve trazer já um renovo, uma renovação para nossas vidas. Primeiro, não conformeis com este mundo. Nós não devemos estar conformados com este mundo. Então, todo dia nós somos um peregrino nessa terra. Todo dia somos um peregrino. Todo dia nós andamos sendo peregrino. E muitas das vezes é difícil para irmãos de formação acadêmica, de nível social mais alto, mas tanto aquele que é formado, ou seja, doutor, ou seja, aquele que é uma profissão simples, aquele que ganha pouco, ganha muito, todos nós devemos começar o dia sabendo que nós somos peregrinos. Não somos daqui. Ah, mas eu formei, né? O meu desejo era formar psicólogo, para não passar meus últimos dias na beira de uma chapa, fazer um lanche. A gente sabe que não vai aguentar tanto tempo, né? Cheguei até aí para a faculdade,
Se Deus permitir, vou retornar. Mas não é que você alcança aquilo que é desejo de Deus te dar, que nós devemos estar conformados. E há quem se conforma ainda com pouca coisa. Mas nós não somos daqui. A qualquer momento nós estamos dando adeus a este mundo, adeus ao trabalho, adeus àquelas pessoas a qual nós estamos juntos no trabalho, na profissão, mas não querem nada de Jesus e chega até a zombar. E às vezes você fica tão triste porque as pessoas zombam. Mas transformai pela renovação o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa. Agora isso aqui, a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Amém. É nisso que o Mombrano tem falado na mensagem, é nisso que nós temos tocado, que nós temos que descobrir a perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Nós temos que voltar nossa mente lá na irmã Bel, na mensagem de expressões, não tem como fugir. O profeta dizendo, ela cumpriu o seu propósito na terra, a perfeita vontade de Deus. Qual é a perfeita vontade de Deus? E vocês sabem, irmãos, nós podemos até viver na vontade permissiva. Nós possamos até tomar atitude, se precisar fechar a porta, mas pode fechar. Nós possamos viver, tomar atitude, comprar um carro na vontade permissiva, comprar uma casa na vontade permissiva, até ter um casamento na vontade permissiva. Deus vai te abençoar, igualmente, mas vai sofrer. Vai sofrer. Mas nós queremos estar na vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita. É aquilo que Deus realmente quer de mim. E é difícil, né? Cumpra em mim, Senhor, a tua vontade. Maria, ela disse essas palavras mais corretas que agradaram tanto o anjo como a Deus. Cumpra em mim, Senhor, a tua vontade. Nós dizer para o Senhor, Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Qual é a tua vontade, Senhor? E vocês sabem, irmão, que Deus fala conosco? Às vezes, pela simplicidade que Deus fala conosco, nós ignoramos às vezes. Eu, certa vez, eu tinha uma dívida para receber altíssima, muito alta, e não iria receber. Porém, fosse para receber, ia ter que colocar na justiça. Mas Deus colocou em meu coração, disse assim, e eu vindo para o tabernáculo de manhã cedo, pedalando bicicleta, e pensando nisso, Deus falou para mim assim, perdoa. Perdoa. E eu confesso que disse assim em meu coração, és tu, Senhor. Mas eu não me tubiei. Eu disse, o senhor quer que eu perdoe? Então eu vou perdoar. Simplesmente voltei para casa, falei com minha esposa falou, perdoa. Perdoa. Fui, peguei a documentação, levei até a pessoa e falei, toma, está perdoado. Teu. Então, Deus fala conosco, Deus quer que faz isso. E a gente, às vezes, é lógico, muitas vezes é difícil, porque é a circunstância do momento, mas Deus fala, faça isso, faça aquilo. E eu, para ser verdadeiro, eu fui tão abençoado, que nunca me fez falta aquilo. Nunca me fez falta. Minha esposa está aí de testemunha. Então, bom, medite nisso. Agora o profeta, ele segue, nós vamos seguir. Temos aí 30 minutos.
Deixa eu só me posicionar aqui. Vou voltar um parágrafo apenas para a memória nossa voltar um pouquinho atrás. E assim deveria a igreja de Deus e tudo mais produzir conforme a espécie que foi no princípio. Eu fico maravilhado com isso, porque eu penso assim, a noiva, ela vai produzir tudo isso, irmão. A noiva, ela não vai ficar perplexa em nenhum momento, agitada em nenhum momento. Porque o irmão Bruno é a véu adentro e diz que a fé ela não está baseada, está baseada no descanso. Então a noiva ela vai produzir tudo isso automaticamente, ouvindo a voz de Deus, obedecendo na vontade perfeita de Deus. Os teólogos não tivessem intervido nessa palavra, tentando colocá-la em algum outro lugar, ou alguma outra coisa, Deus a falou, e não importa o quanto possam, tentem contaminá-la, e interferir nela, e coisas tais. Esse aqui eu tomo para nós aqui no Brasil. Não importa o que semeiam, os teólogos, né, os donos da palavra que falam, que semeiam discórdia. Não importa o tanto que falam. A noiva, ela produzirá conforme a sua espécie. Cada irmão que faz parte da noiva aqui, ou lá, acolá, seja qual lugar, ela vai produzir conforme a sua espécie. Por quê? Porque Deus disse que haveria uma noiva e ela vai produzir conforme a palavra que Deus disse haja. Nós falamos na programação Bom Dia com Jesus, destaque, a semana inteira falando sobre Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Procura, irmão, na sua Bíblia, o senhor leia daí. Filipenses 1:6. Porque aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoar. E essa mensagem para frente, o irmão Moreno vai falar que nós não chegamos ainda, que Deus estava aperfeiçoando aquilo que ele falou haja. Não nasceu, não apareceu assim, ó. Nosso pensamento é assim: haja aqui uma árvore de maçã, né? E já apareceu, com fruto e tudo. Não. Deus disse: haja, e pode, Mobrana fala aqui, que pode ter levado 100 anos para acontecer. E ele observou ela vindo, nascendo, chegando até dando os frutos. Eu creio que ele estava se namorando da sua criação, observando ela. Sabe, irmão, para mim isso é profundo. Achou, irmão? 1:6. Tendo por certo. Tira mais para ler bem alto, irmão. Um 6. Filipenses 1:6. É o primeiro capítulo. Viu? Aperfeiçoará. Até o dia, esse dia de Jesus Cristo é até a ressurreição, irmão.
até lá nós vamos ser aperfeiçoados. Cada irmão vai ser aperfeiçoado. É claro que quem é mais custoso, lembra que eu falei com o meu irmão, que levava a primeira sentada, já gritava ai, o outro meus irmãos aguentavam, eu aguentava para errar mais. É lógico que quem é mais custoso vai sofrer mais. Quem não procura a vontade perfeita de Deus vai sofrer mais. Mas no tocante geral, todos seremos aperfeiçoados. Por isso que não cabe nós julgarmos, nem esquerda nem direita. Porque até o dia de Jesus Cristo, não sabemos quando será, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser 10 anos, todos seremos aperfeiçoados. E eu posso olhar para mim mesmo, e sei que essa palavra, ela vai se cumprir em mim, porque eu sei que eu sou eleito. E eu creio que Deus se manifestará em mim, como manifestou no Mombrana. É isso que você tem que crer. E jamais, jamais deixar Satanás dizer para você, você não é o eleito. Jamais. Por quê? É a tua palavra. Haja que ele começou a boa obra, aperfeiçoará. Não foi eu que vim a Cristo, foi Ele que me chamou. Não foi você que foi a Cristo, não foi eu que te chamei a Cristo, foi Ele que te chamou. Irmão Daniel é problema de Deus, irmão Tiago é problema de Deus, pastor Creve é problema de Deus, irmã Marilda, irmã Lina, irmã Suziana, irmã Rafaela, irmã, todos nós somos de Deus, é Ele que vai moldando. Porque o diabo, ele é sarcástico. Você sabe o que ele fala para as pessoas que afastam? Você não dá conta. Você não vai dar conta. Você jamais dará conta. E a pessoa, ela diz para ela mesma, eu não dou conta. Eu não vou, já disseram para mim, eu não vou porque eu não dou conta. Eu não vou mais porque eu não dou conta. Como coisa que nós damos conta. Ninguém dá conta. Ninguém dá conta. Ela produzirá conforme sua espécie, não há simplesmente nada que a possa parar. O Mombrana fala assim, espero não dar a impressão que eu estou gritando com vocês. Está muito alto, fala para a congregação fala, não. E vemos agora, encontramos tudo em ordem. Deus falou e disse, haja. Ele faz essa comparação, irmãos, para nos trazer esse conforto para nós. Para trazer esse conforto. Para trazer essa tranquilidade na nossa alma. Encontramos tudo em ordem. Deus falou e disse, haja, haja, haja um Éden, haja belas flores, haja meu filho, a minha própria imagem, encontre-se ali no jardim do Éden, e que sua noiva se encontre ao seu lado. Oh, quão formoso que foi isto! E o pai, ele era pai, veja, de modo que ali vieram surgindo seus próprios filhos, e ele fez um paraíso para eles. Deus ama fazer coisa para seus filhos. Deus ama. Não recorde como vocês, mães, e não importa de que modo, se tivesse de racionar a mesa, se Júnior necessitasse de um bom par de sapato que desejasse, vocês o fariam. Veja, o que quer que fosse, para fazer algo para seus filhos. Pai, como você trabalhava com um pouco mais de esforço para cobrar algo aos seus filhos, está vendo? Bem, isso somente mostra que nós estamos bem aqui embaixo, pais, e Ele é o Pai em mais alto grau, veja, e quanto mais, não admira que o apóstolo tenha dito o que o olho não viu, nem ouviu, nem ouvido ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus armazenou para os que o amam.
Nós simplesmente não conseguimos imaginar em nossa mente não está qualificada a pensar na correta direção que Deus tem armazenado em nós que o amamos. Veja, eu posso imaginar o que será, eu posso pensar o que será, porém minha mente não é capaz de pensar quão grande está além disso. Poderia você imaginar o que o céu será quando todos estivermos e jovens, sem pecado? Oh, que formoso lugar! Porém, veja, está além disso. Veja, nós nem mesmo pode subir ao coração do homem o que Deus entesourou para eles. E ele falou que será assim. Aleluia! E depois de todo esse formoso esquema que ele tinha ali, ele não quer dizer isso nessa palavra esquema, porém, do certo modo, nós chamamos as mães antes do advento da criança, não chamamos isso de enxoval? Elas aprontam todas as botinhas e tudo mais, vocês sabem, somente para chegar dessa porçãozinha de amor que Deus está enviando, providenciando isto. Foi isso que Deus fez para Adão e Eva. Ele criou esse jardim do Éden. Ele o tinha falado, estava em sua mente, e quando ele o diz, então tem de acontecer. Oh, glória a Deus! Tenha isto em sua mente agora. Tenha isso em sua mente agora. Preste atenção. Tenha isso em sua mente. O que ele diz tem que acontecer. Pode, vem, as lutas, vem. Por isso que eu sempre digo, não saia da fila. Oh, como que eu gostaria, o profeta chega a dizer isso, colocasse nas cabeças das pessoas que se afastaram, pudesse colocar isso na mente deles, não sair da fila, não aconteça o que acontecer, não saia deste lugar. Ah, mas eu não entendo, mas não tem problema, você tem que só crer e confiar em Deus. Se a gente for querer entender tudo, meu Deus do céu, tem gente ficando demente, tem gente se afastando porque não entende o problema. Tem gente se definhando espiritualmente, querendo entender o porquê. Irmão, esse porquê não me pertence. Vocês sabem quando eu me libertei? Eu não cheguei nem a ficar preocupado. Certa vez, em Campo Grande, apareceu a doutrina do que crê na ressurreição isolada, irmão Brando. Eu descobri, né, já tinha lá. E eu tinha uns 17, uns 18 anos, e eu fiquei preocupado. E eu fui atrás, irmão Felipe, e tinha um livro com só destaque, onde falava da ressurreição do irmão Brando, destaque isolado. E eu fiquei perplexo. E queria saber mais. Um dia encontrei na rodoviária os irmãos do irmão missionário Martins. E eles tinham um cinturão com a foto do irmão Brando, chaveiro com a foto do irmão Brando, com a coluna de fogo, e eu tomei atenção, falei, vocês são irmãos? E eu fiquei assim meio assustado, porque para mim aquilo era idolatria, as fotos ali no cinturão, e começamos a conversar, mas aquele homem tinha um espírito tão manso, tão agradável, que ele me libertou. E ele começou a falar de doutrina, e depois ele falou assim, irmão, mas contudo, irmão, não adianta saber dessas coisas. O que adianta é que você esteja em Cristo. Aí, o Espírito está me rodeando, chegou na entrada, acabou. Então depois eu fiquei pensando, se o irmão humano tem que ressuscitar ou não, se eu não estiver pronto, eu não vou ver ele. Se tivesse a doutrina fosse verdadeira, se eu não estivesse pronto, preparado em Cristo, eu não ia ver do mesmo jeito. Então não adianta. Então deixa para lá que ele se confunde com isso, deixa para lá essas divisões. Eu quero estar em Cristo. É eu que preciso estar em Cristo. Acabou o problema. Acabou o problema.
E tem pessoas que sofrem, tem pessoas que estão morrendo espiritualmente. Oh, se eu pudesse falar, irmão, se liberta, preocupa só com você. E às vezes acaba ficando uma situação pior do que aqueles que estão confrontando. Meu Deus. Nada pode impedir que aconteça, nada. Não há nada que pode impedir. Deus disse assim. E isso encerra o assunto. Isso encerra o assunto. Deus disse e vai acontecer. Como tem ouvido o pastor Mauro pregando. Fulano desviou. Então agora Deus vai lá e risca o nome do livro da vida do Cordeiro. Não, calma. Se é o eleito, vai voltar, vai sofrer o dano. Ele vai ter que, sem que seja lá no finalzinho, voltar e entrar na fila. Mas esse espaço de tempo, irmão do céu, como que esse povo sofre? Esse povo não dorme em paz. Deixar esse lugar aqui é sofrer. Perder o prazer de louvar a Deus é um sofrimento. Tem pessoas que dizem, eu não sinto mais. Mas é lógico que não sente, se afastou tanto que não sente, mas deseja, mas não sente. Ele tinha tudo isso em sua mente. Haja isto, haja aquilo. Ele estava semeando. Que isso esteja aqui, que isso esteja aqui, que isso esteja aqui. Ele sabia que seria dessa maneira, porque não pode mudar. Agora isso nos dá fé então, o profeta diz. E o que ele diz aqui, acontecerá. Ele já fala aqui, acontecerá. Irmão, isso aqui encerra muito assunto para nós. Os jovens que estão esperando em Deus no casamento, descansa. Quem tem muita pressa acaba atravessando fronteiras, como Sansão. Isso é uma verdade. E às vezes acaba tendo um casamento desigual dentro até da igreja, que não espera. Julgo desigual. Já vê pessoas falando assim, fulano, ciclana, não pode ser. Deste modo, permitamos que essa semente caia em nosso coração, para que possamos ser o campo disso. Vamos, irmão, vamos permitir que essa semente caia em nosso coração, que possamos ser campo disso. Veja em nosso coração e desempenhamos este lugar que Ele nos colocou nos últimos dias. Permita que a semente caia em nosso coração, Senhor. Permita que a Tua palavra caia em meu coração, Senhor. E que não haja nenhuma incredulidade. A incredulidade vem quando a pessoa quer descobrir coisas. A incredulidade veio a Eva quando ela quis descobrir. Tem coisa, irmão, que não tem necessidade. Não tem necessidade. Não tem. Como Abraão, quando era um homem velho, parecia impossível. Como farão isso? Como ele será dessa maneira? Ele nunca levou isso em consideração. Ele somente recebeu a palavra de Deus e seguiu crendo nisso. As evidências eram contrárias.
mas ele não olhava. Vocês estão entendendo? Às vezes nós não entendemos, mas ele estava confiado. Aí em Filipenses 1:6, ele disse a palavra, ele seguiu crendo nisso, e Deus o fez acontecer. Agora, Deus tinha dito todas essas coisas de modo que ele sabia que aconteceria. E Deus está tranquilo, que ele sabe que vai acontecer. Ele sabe. O engraçado é que a criatura, ela chega até, parece que desconfiar até de Deus, né? Parece que chega a desconfiar. Não era para acontecer isso. Ah, mas não era para ser assim. Ah, mas não era. Ah, mas isso e aquilo. Não. Deus tinha dito todas as coisas, de modo que ele sabia que aconteceria, e aconteceu. Ele produziu conforme sua espécie. Conforme a sua espécie. Não tem jeito, irmão. Tem coisa que não vai deixar a gente assustado, não vai deixar a gente perplexo, mas não. Você sabe, pastor Cleide, uma Suzana, pode pôr no fundo para nós. Pastor Cleide contou uma história há uns 20 anos atrás, de um pastor de ovelha. E ele tinha ali as suas ovelhas, 100 ovelhas. No outro dia que fazia contagem, tinha 99. No outro dia contava 99, no outro dia tinha 98. À noite contava 98, no outro dia 97. Ele falou, alguma coisa está de errado. Então ele teve a brilhante ideia que na porta do curral, quando saiu as ovelhas, ele com um chicote, com a varinha, batia na costa da ovelha. Mas a ovelha seguia quietinha, porque ela não murmura, ela não reclama, ela segue. E foi batendo. Quando ele bateu em uma determinada ovelha, a ovelha olhou para ele e fez assim. Aí ele falava assim: tinha uma ovelha, tinha um lobo disfarçado de ovelha. Tinha um lobo disfarçado de ovelha e comia as ovelhas lá dentro à noite. Então, a natureza cuidará de produzir conforme a sua espécie. Nós estamos no tempo final. Nós estamos no tempo final, tanto que o profeta diz, o amadurecimento da semente eleita, quanto o amadurecimento do joio. Do joio. O joio também está amadurecendo. Em pensar que nós estamos vivendo, irmão, pastor Moisés, estamos vivendo uma época de esfriamento da igreja, esfriamento espiritual das igrejas no Brasil. Esfriamento, irmão. Aí você fica pasmado, mas é para acontecer mesmo. É para acontecer mesmo, porque tem que se cumprir a palavra. Então não pode ficar nós assustados. Ah, mas fulano caiu, ciclano caiu, mas a Bíblia diz que 1000 cairão do teu lado, 10.000 à sua direita mesmo, mas você não será atingido. E é isso que nós temos que propor, meu coração e seu coração, como Daniel se propôs seu coração quando foi para a Babilônia, de não se contaminar com as iguarias do rei, dos manjares do rei. Pode cair, pode ficar alvoriçado, é para isso mesmo, porque nós vemos essas coisas, a hora está chegando. E nós temos que ficar descansados. Entendeu? Nós segue marchando. Lembra sempre da visão da noiva, irmãos? O profeta viu aquela visão lá, as noivas marchando. Aí teve um que saiu da fila. E ele gritou: não saia da fila. E isso, o sonho subiu. Então, nós temos que estar marchando. Vai, você vai. Ele produzirá conforme a sua espécie. Agora, ele tinha transformado, então, todas as sementes nas criaturas vivas e na criação que devia ser.
Isso aqui é maravilhoso, irmão. Vocês captaram? Vou ler de novo. Ele tinha transformado então todas as semente nas criaturas vivas e na criação que deveria ser. Ele pensa primeiro. Isso surgiu exatamente como ele disse que surgiria. Oh, irmão, eu espero esse meu dia. Você deve esperar esse seu dia. Por isso, irmão, o esposo não deve duvidar da esposa, a esposa não deve duvidar do esposo, o filho deve duvidar do pai, o pai duvidar do filho, porque todos estão esperando esse dia da transformação, que cada criação, cada criatura deve produzir o que deveria ser. Nós vamos produzir. Isso não é maravilhoso, irmão? É maravilhoso. Nós vamos ser o que Deus falou que nós deveríamos ser. Nós vamos ser. Poder de transformação. Ele disse que existia. Ele disse que exista. Agora aqui, ó. Talvez centenas e centenas de anos tenha passado. Porém aqui o encontramos um bonito Éden. E os grandes pássaros voando. Aqueles pássaros não tinham de morrer. E o lobo e o cordeiro estavam se alimentando junto. E o leão, o leopardo e o boi. E não havia matança, nem morte, nem tristeza. E ali estava Adão e Eva, caminhando no jardim do Éden. Cada semente produzindo. Não poderia ser nenhuma outra coisa, não poderia fazer nenhuma outra coisa, porque Deus disse que seja dessa maneira, tinha de ser dessa maneira. Oh, glória a Deus! O profeta diz: oh, como eu gostaria de parar aqui só um minuto para dizer: veja, este é o lugar que estamos nos defrontando ainda. E completamente desta palavra, Deus disse: haja, e aqui surge isso primeiro perfeitamente, exatamente. Oh, glória a Deus! Eu estava lendo a mensagem, o sexto selo. Vou complementar alguma coisa aqui. E o profeta disse: ele sabia que tudo ia acontecer. Tudo aquilo tinha que acontecer. Ele sabia que Eva flertaria com a serpente. Ele sabia que Eva iria cair. Ele sabia, mas tinha que acontecer aquilo, porque ele era o Deus que tinha todos aqueles atributos, e o atributo de perdoador tinha que entrar em exercício, e o atributo de salvador tinha que entrar. Ele sabia, irmão, ele sabe de todas as coisas. Você sabe por quê? Ele não cessou o atributo de perdão. Às vezes nós não temos atributo para perdoar, mas ele tem atributo de perdoar. E o profeta diz mensagem o selo, que ele ama perdoar. Isso é maravilhoso. Isso deveria fazer nós se abraçar um ao outro. E deveria fazer eu abraçar meu irmão me abraçar, e ambos nos perdoar, e nós não condenar ninguém. Isso deveria fazer os pastores no plenário abraçar um ao outro, perdoar. Não importa o que aconteceu, o que acontece. Está fora do controle de Deus? Não. Tudo sob o controle de Deus. Ele ainda está perdoando. Ele ainda está amando. Ele ainda está salvando. Ele ainda está compadecendo. Compadecendo. E nós precisamos compadecer, como com as crianças falando, porque precisamos que Deus se compadece de nós. Fechando nossos olhos. Oh, grande Deus, Tu és o grande eu sou. Oh, Deus do haja. Senhor, que haja nessa igreja, Senhor, um só coração. Que haja alegria nos lares de cada irmão. Que haja, Senhor, abundância
no lar de cada irmão. Que haja salvação no lar de cada irmão. Que cada desejo no coração dos teus filhos, Senhor, possa se cumprir, porque eu sei que cada irmão que deseja que seus pais sejam salvos, seus tios sejam salvos, seus parentes sejam salvos, como eu desejo que meus irmãos sejam salvos, retorne para a tua palavra, para essa fila. Que haja salvação neste lugar, é um lugar onde muitos serão salvos. O Senhor guiará ele a este lugar determinado. Obrigado, Senhor. Me ajude a amar. Me ajude a perdoar. Porque sou falho, Senhor. Cada um de nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Vamos cantar o corinho. Senhor. 33. Amém, Senhor. Graças a Deus, irmãos. Eu estou muito feliz. 33. Nós estaremos já despedindo. Deus abençoe cada irmão. Vamos orar pelo culto de oração. Eu estou ansioso por esse culto de oração, onde cada um será participativo, com louvor e oração, leitura. E conto com cada irmão. Acredito de oração, 1 hora, 1h20, está ótimo. 1 hora, 1h20, máximo. Bem aproveitado. Oh, Jesus. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dá-me as mãos limpas e o coração puro, afasta a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dá-me mãos limpas e o coração puro, afasta a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, eu já estou no santuário para te louvar. Senhor, eu já estou no santuário para te louvar. Já tenho as mãos limpas e o coração puro, já não sou vaidoso, eu já sei amar. Já tenho as mãos limpas e o coração puro, já não sou vaidoso, eu já sei amar. Amém, irmãos. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos com o irmão Oséias Teixeira na notificação e vamos encerrar com a oração final. Ore um pelos outros, irmãos. Ore pelos outros e até domingo. Mais uma semana, né? Uma semana. Eu vou passar o texto das crianças amanhã. Aí já vão. Se eles não quiserem ler a Bíblia, vocês põem eles para varrer a casa. Amém? Deus abençoe, irmãos. Boa noite com Jesus a todos os nossos irmãos. Também pela internet, a irmã Edna Festa e a irmã Luísa Bezerra Bila, lá em Guariba. E vários irmãos que não comunicaram, mas participaram também. Deus abençoe a todos. Vamos agradecer a Deus mais uma vez? Senhor Jesus Cristo, bendito Pai, mais uma semana passou, estamos aqui pela sua graça, sua misericórdia, o Senhor nos trouxe mais uma vez aqui. Aqui muito agradecemos, meu Pai, sabemos que o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor falou conosco mais uma vez
através da sua santa palavra. Muito obrigado, Jesus. Continue abençoando todos os nossos irmãos, famílias que estão aqui mais uma vez, o nosso pastor, os nossos irmãos pela internet. Senhor, continue derramando as suas bênçãos. É o que muito agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.